Boa noite, sejam todos muito bem-vindos em mais este episódio do podcast Estabilize. É um prazer ter você aqui juntamente conosco em mais esta edição, falando sobre saúde mental, sobre psicologia, sobre saúde integral. E para quem não me conhece, eu sou o Jonathan Saraiva, eu sou psicólogo clínico com abordagem em terapia cognitivo-comportamental, pós-graduando em neurociência, comportamento e psicopatologia. Eu sou idealizador desse podcast que fala sobre a busca pelo equilíbrio da vida das pessoas, tanto na questão da saúde integral, quanto da saúde mental, das emoções. E hoje nós vamos falar a respeito disso, juntamente com uma convidada muito especial, e o assunto central será a saúde mental na infância e também na adolescência, com um pouco de viés no âmbito da educação, na área envolvendo o aprendizado e com esse enfoque na infância. E para a gente conversar a respeito disso, eu convidei nada mais, nada menos do que Esther Saraiva, que é a minha também esposa. Ela é hoje professora e atua desde 2017 na área da educação e tem uma vasta experiência com crianças que são da área de inclusão, então domina bastante essa questão da psicopedagogia também, inclusive também cursa hoje pós-graduação em psicopedagogia, e é um prazer enorme ter aqui minha esposa. Nós já somos casados há mais de 11 anos, temos 2 filhas, uma de 10 e uma de 5 anos, e é muito bom te ter aqui, Esther, para a gente poder conversar a respeito desses assuntos. Seja muito bem-vinda, uma boa noite. Uma boa noite, Jonathan. É um prazer enorme estar aqui, né? Podendo compartilhar um pouco do nosso conhecimento, daquilo que a gente vem aprendendo. E é como eu sempre falo, né? Não é válido o conhecimento se a gente não puder explanar, né? E fazer de outros ouvintes, né? E telespectadores desta noite também conhecedores daquilo que nós alcançamos. Muito bom. E a gente percebe o quanto é importante a gente falar a respeito desse assunto, girando em torno da infância e também em alguns aspectos da adolescência. A gente conversa muito, eu e a Esther, a respeito disso, e a gente sabe que é uma demanda muito grande na nossa sociedade. Então a gente vai falar a respeito disso hoje aqui nesse episódio, nesse segundo episódio do podcast. Mas antes, eu quero trazer aos nossos participantes deste episódio também a alegria que nós temos de poder ter como parceiros a Estel Personalizados. Está aparecendo aí na tela para vocês o anúncio contendo o telefone, as redes sociais lá da Tainá e do João, eles que confeccionaram para nós essas canecas lindas aqui com o logotipo do podcast. Essa aqui em exclusivo tem também o meu logotipo, né, profissional. E a Estel já é um parceiro nosso há muito tempo. Eles trabalham com muita qualidade nos produtos que oferecem, não somente canecas, mas trabalham com sublimação, trabalham com confecção de camisetas, canetas, copos, enfim, uma série de outros produtos que eles oferecem, e nós ficamos alegres de poder também deixar disponível para vocês o contato dos nossos amigos que oferecem esse trabalho. Fiquem à vontade, então, aí para entrar em contato lá com o João e com a Tainá, certo? Então, nós precisamos dar início a esse assunto, porque eu já estou bastante ansioso para a gente começar a falar sobre educação. E como eu gosto de puxar para a brasa do meu assado todos os assuntos que se relacionam às pessoas, ao ser humano como um todo, na infância não é diferente. Então a gente sabe, Esther, que existe hoje uma grande demanda dentro das famílias que têm, né, crianças que em determinados momentos
tem comportamentos diferentes, reações diferentes, e isso passa por um processo, né, que envolve a saúde mental das crianças e que, por vezes, existem diagnósticos possíveis nessas crianças. Hoje nós temos uma série de diagnósticos que podem ser trazidos no contexto da infância. Então, para a gente poder falar a respeito desse assunto, acredito que precisamos antes falar como que é o funcionamento do cérebro da criança, como que se desenvolve a criança, como que isso acontece dentro de casa, qual a percepção os pais têm a respeito disso, para depois a gente falar propriamente dito dos transtornos. Então eu queria, né, deixar essa indagação, tanto para ti quanto para os nossos participantes, como que se desenvolve uma criança, quais são os aspectos intrínsecos, inerentes à infância, dentro desse contexto da saúde mental, da educação, da aprendizagem, da neurociência, enfim. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Eu sou muito defensora dessa parte, que eu acredito que o pai e a mãe sim precisam entender como isso funciona. Então hoje a gente vai abrir aqui essa oportunidade para você que está nos ouvindo, nos assistindo, entender um pouco como funciona o seu filho. Eu, às vezes, até brinco que ao lidar com as crianças, eu tento fazer um raio-x daquilo que está acontecendo, o processo do cérebro, o processo do corpo, né? Tanto neurológico quanto fisiológico, como que está acontecendo, como que está correspondendo àquela ação do adulto na criança. E aí nós precisamos entender, basicamente, e de forma aqui resumida, que existem os processos chamados sinapse, que é o processo cerebral onde as ondas são entregues os neurônios, eles são conexos, começam a se conectar através do meio onde as crianças vivem. Esse meio, ele vai influenciar muito nos processos de aprendizagens e nos processos de compreensão do mundo que a criança vai reter. Nós temos, então, a questão do cérebro, ali a massa cinzenta, né? Que a gente chama de córtex pré-frontal, que é ali onde está ligada a questão da linguagem, a questão da comunicação, né? A questão daquela noção, falando em palavras mais simples, a noção do sim, do não, o que eu posso, o que eu não posso fazer, essa compreensão daquilo que realmente vai ser bom ou que vai ser ruim. E em diversos momentos, a gente pode perceber que nós achamos atitudes de algumas crianças, atitudes não adequadas, né? Nós, quanto adultos, olhamos às vezes e dizemos, não, mas a atitude dessa criança ela não é adequada. Infelizmente, existe muito isso na sociedade, que essa cobrança na criança, pelo fato de não conhecer esse desenvolvimento cerebral, que ele vai durar em torno de 25 anos. O cérebro vai levar ali até os 25 anos daquela criança para estar totalmente maduro. Claro que ele vai passar pelo processo da infância, adolescência, né, a juventude, e todos esses processos são importantes para o amadurecimento do cérebro. Para que a criança tenha uma estrutura, ela precisa passar por eles saudavelmente. E veja que o córtex pré-frontal, ele é responsável, então, por essas noções daquilo que eu posso ou não fazer. Esse, já diferente do contexto cerebral em um todo, começa o processo de maturação dos 3 a 4 anos. Em algumas crianças vai começar o desenvolvimento do cérebro, do córtex pré-frontal aos 3 anos, em outras crianças um pouco mais tarde, aos 4 anos. O que aí, então, começa-se a perceber se está tudo certo, se está essa criança precisando de um acompanhamento, se ela precisa de um olhar diferenciado, porque até aqui o adulto foi o córtex dela, o adulto foi quem guiou ela nas tomadas de decisões, naquilo que é a noção do certo e errado, nos valores, na linguagem, na comunicação. Vence um ciclo de que essa criança está sendo guiada por um outro adulto preparado para isso. Mas agora ela começa a tomar por si só um amadurecimento dessa área cerebral que vai gerar para a criança uma conexão de tudo aquilo que ela aprendeu até essa idade. E aí
após isso, começamos então a identificar alguns tipos de transtornos, né? De forma mais fácil, não que antes não possa ser identificado, mas a partir então dos 13 e 4 anos, nós conseguimos de uma forma mais fácil identificar que aquela criança precisa de um apoio, tanto na questão da aprendizagem, quanto na questões psicológicas, o que está errado, onde foi que a criança parou, de certa forma, o que precisa ser organizado. Quanto mais cedo, melhor. Quanto mais cedo a gente puder perceber que há algo de diferente, que há algo que precisa de uma atenção, melhor. E vinculado ao córtex pré-frontal está a conhecida TDAH, ou TDA, né? O déficit de atenção ou o déficit de atenção com hiperatividade. Então, para que uma criança ela seja diagnosticada, precisa desse olhar que não é somente um olhar de senso comum, uma coisa que é importante para os pais, é importante para que a família, os cuidadores, eles tenham isso como base para daqui a pouco não confundirem possíveis transtornos com comportamentos e vice-versa, porque às vezes pode ser uma questão de comportamento da criança, mas não um transtorno, ou a pessoa pode estar pensando que isso é devido à idade, é uma fase, vai melhorar e ela está diante de um transtorno. Então, ter esse conhecimento que foge do empírico, que é um conhecimento mais específico, né? E inclusive a proposta que nós temos aqui no podcast é trazer essa visão mais científica, referencial, não somente uma conversa informal, mas coisas que estão basiladas em assuntos que são reais, que são fidedignos. E isso é importante, porque às vezes a gente se baseia naquela ideia de que de médico e louco todo mundo tem um pouco, Sim. E a gente acha que as coisas são de um jeito e elas não são, né? E a gente precisa ter esse ponto de reflexão, esse ponto de consciência, e nisso eu como profissional também, né, vejo que não só a infância, mas um indivíduo como um todo, ele é único. E ele não pode ser visto de forma coletiva. Ou seja, aquilo que é para uma criança de determinada família, que nasceu em determinado contexto, em determinada cultura, não necessariamente vai ser igual para outra. Porque cada criança terá o seu desenvolvimento. Então, acho que é interessante também, né, isso, a gente pensar que é de extrema relevância para os pais, para responsáveis, cuidadores como um todo, entender que aquilo que é para uma criança pode ser que não seja para aquela criança que ela tem em casa. É muito interessante, obviamente, é algo que muda muito a nossa mente quando a gente percebe que aquela comparação de que o filho do meu irmão não é assim, o filho do meu cunhado não é assim. É da mesma família, tem os mesmos princípios de educação, mas são totalmente diferentes. Ou são irmãos, às vezes, estão dentro da mesma casa e são diferentes. Mas eu ensino igual, eu falo a mesma coisa, né? O processo de desenvolvimento foi o mesmo que um passou e o outro também, porém, há uma diferença de um indivíduo para o outro. E é muito importante, ressaltando a questão do diagnóstico, é que nós precisamos ter um olhar aguçado para entender que há uma diferença entre o indivíduo e que há as fases do desenvolvimento, né? É muito normal hoje mesmo nós termos crianças mais quietas, né? Por quê? Por causa do desenvolvimento com a tecnologia, né? Que até ressalto que em hipótese alguma, criança de 0 a 6 anos deveria ter contato com telas, né? Isso é cientificamente comprovado, de que há sim uma alteração, tanto depois no decorrer do processo de aprendizagem, processo de alfabetização, há uma alteração que dificulta um pouco essa conexão da criança com aquilo que é mais, digamos assim, concreto, né? Então, voltando ali à questão da identificação, quando a criança está na fase do desenvolvimento dos 2 aos 4 anos, o que ela vai querer, né? Ela quer a mãe, ela quer os brinquedos, ela quer a bagunça. Ela não tem aquela ideia de que tudo tem que estar em ordem, de que há um horário em que eu não posso gritar,
de que é um momento em que eu tenho que me comportar. Então, cabe ao adulto trazer essa compreensão para a criança. Então, antes do desespero, de achar que meu filho tem um diagnóstico, de que ele tem um transtorno, meu Deus, o que eu vou fazer agora? A gente precisa parar e colocar algumas coisas em práticas que, ultimamente, às vezes, por causa dessa ansiedade de não termos tanto tempo mais como tínhamos antes, não conseguimos colocar em prática, que é o diálogo, a conversa, o tempo junto. Porque uma mãe que realmente conhece o filho, que entende o que aquela criança está passando, que sabe qual a fase do desenvolvimento a criança está, dificilmente ela vai se alarmar muito rápido. Primeiro, ela vai aprofundar. Então, quando nós temos uma criança que é hiper diferente das outras, ela é mais agitada, ela tende a conversar mais, ela tende a se comunicar mais, eu não posso olhar para ela como uma criança que, nossa, ela tá muito diferente, ela deve ter alguma coisa. Infelizmente, a sociedade hoje ela está incubada nisso, né? Há um tempo atrás, a criança que corria na rua, a criança que brincava até tarde na rua, ela era uma criança tida como uma criança em pleno desenvolvimento. Hoje, a criança hiperagitada, uma criança que fala bastante, é uma criança que precisa se ter um alerta. Então, a gente precisa ter um olhar e entender essas fases, entender o que está acontecendo, né? Qual é o processo de desenvolvimento cerebral, processo físico, ótimo. Enfim. E sabe que é uma coisa que me chama atenção com um diagnóstico hoje em dia que tem estado bastante comum dentro do contexto infantil, que é o transtorno de opositor desafiador, né? O considerado TOD. Então, isso vem se disseminando dentro dos ambientes familiares, escolares, enfim, e trazendo demandas de saúde mental. E o transtorno opositor desafiador, o TOD, ele é um transtorno que causa dificuldades de comportamento para a criança e que também tem aspectos que são genéticos, né? Isso é comprovado pela ciência que um portador de TOD, ele tem instabilidade no sistema de autorregulação emocional lá no seu cérebro e que faz a criança, então, não ter o controle do seu humor, da sua emoção, da sua vontade e causa, então, comportamentos disruptivos que são vistos por muitos pais como maus comportamentos de uma criança que, entre aspas, pratica birra, mas que no fundo aquilo é um transtorno, que aquilo no fundo é um diagnóstico que precisa de cuidado, que precisa de atenção. Isso pode acontecer tanto na infância quanto na adolescência. Chegou para mim até um caso recentemente de uma família que levou o filho em um médico psiquiatra e a hipótese diagnóstica era de TOD. E aí, então, chegou para mim o caso, a gente fez uma avaliação, conversamos com os pais, entrei em contato com a escola, fiz uma consulta com a criança e foi identificado que eram questões de comportamento. Por quê? Porque a criança, ela tinha um comportamento em casa, outro na escola, outro com os amigos, outro com outras relações. Então, a criança não tinha o TOD. Então, isso é um ponto que me chama muita atenção como profissional, eu não acredito, e eu não sei para ti, assim, como que isso de fato acontece, assim, na tua experiência profissional, né, no trato com esse tipo de situações, como que o pai ele vai conseguir chegar a essa conclusão? Quais são os caminhos possíveis para que o pai entenda, ó, isso aqui é um transtorno, e isso aqui é algo normal, é algo funcional. É claro que também precisa da atenção dos pais, porque às vezes não é funcional, é disfuncional, mas que os pais precisam ter uma atenção naquilo ali para auxiliar a criança. Porque esses dias eu comentei num videozinho que eu fiz, assim, coloquei no status e muitas pessoas responderam, foi até sem essa intenção. Mas, por exemplo, assim, a criança tem um diagnóstico de X, ou o indivíduo tem um diagnóstico X.
Aí ele passa a ser visto como aquele diagnóstico, ele passa a ser visto com aquela limitação, e aí deixa-se de educar, deixa-se de ensinar, porque a referência, a identificação, ela muda. Então, digamos assim, Esther, que é de extrema importância, tanto para o adulto, mas aqui exclusivamente falando nesse nosso episódio de hoje, na criança e no adolescente, que os pais, eles saibam, eles tenham conhecimento do que está acontecendo com o filho. A gente tem que começar lá do início, né? Lá daquela base familiar. Voltando à mesma tecla, né? Que quem conhece, quem já ouviu bastante eu falar, juntamente com o Jonathan, sabe que eu sempre digo assim: você precisa conhecer o seu filho. Você precisa conhecer que indivíduo está ali, que pessoa é essa, qual o temperamento, o que ela traz. É uma pessoa mais falante, é uma pessoa mais quieta. A mudança de humor, a mudança de comportamento, ela traz sim um alerta que algo diferente está acontecendo. Ou essa criança está tendo está tendo um avanço no seu desenvolvimento, que ela está trazendo sinais de mais comunicação, de forma passiva, ou essa criança ela está trazendo um alerta. Vamos trazer a questão então do TOD. Como que eu vou entender se o meu filho ele precisa dessa atenção? Como tu mesmo falaste, o TOD ele é uma questão que a criança ela não tem domínio nem controle sobre as suas emoções. Ela não consegue distinguir nem se é que nem nós, assim, às vezes passamos por alguns momentos de extrema dificuldade, nós podemos nos controlar, podemos controlar o choro, podemos controlar o riso, podemos controlar o que estamos sentindo. Porém, uma criança que tem esse transtorno, ela se diferencia das demais, porque ela não tem esse autocontrole. Porque para ela é o suficiente e ela pode tomar decisões a partir do que ela está sentindo. Uma criança que tenha, digamos assim, um dos aspectos mais fortes é a rebeldia, né? E como que um pai de um adolescente que vai chegar e vai dizer que o filho precisa de ajuda, sendo que muitas vezes a sociedade diz que o adolescente é o rebelde, né? O adolescente é aquele que vai sempre dizer não, que vai sempre contrariar. Como que um pai vai identificar que isso está acontecendo? É porque sempre vai acontecer além da média. Sempre vai acontecer de forma exacerbada. Vai ser uma coisa que vai estar fora do controle dos pais. Aí é um sinal de alerta. Aí é um sinal de que eu preciso buscar ajuda. Eu preciso de um profissional, eu preciso de alguém que me oriente, que oriente meu filho no que está realmente acontecendo. Porque, voltando já também ao mesmo fato de que o diálogo ele é importante tanto na infância quanto na adolescência, se eu sou uma mãe que tenho tempo para dialogar com os meus filhos, se eu sou um pai que consigo compreender que criança eu tenho ali, e eu consigo conversar com ela, eu consigo ter uma linha de diálogo com aquela criança sempre, eu vou conseguir compreender quando algo está fora do lugar. Por exemplo, uma criança que tem tudo o que ela necessita, um adolescente que está recebendo todo o apoio, que está recebendo tudo aquilo que precisa dos pais, tudo aquilo que precisa da sociedade, quando ele demonstra um comportamento disfuncional, ou ele está se aproveitando daquela situação, porque pode sim acontecer isso, ou existe aí um sinal de alerta que nós precisamos buscar a entender mais profundamente, juntamente com uma equipe de profissional, o que está acontecendo com essa criança. Quando ela tem, então, todo o suporte e isso fica cada vez mais intrínseco, cada vez mais forte naquela criança, eu preciso compreender que agora é o momento de eu parar para entender o que está acontecendo com o meu adolescente. Por quê? Por que eu puxo muito a adolescência? Porque o diagnóstico do transtorno opositor, ele acontece muitas vezes na infância, naquela fase em que a criança vai para a escola e ela sai daquele lar, que é o lar de conforto, onde as coisas são minhas, onde eu tenho acesso a tudo o que eu quiser, a mãe é minha, o pai é meu, e ela começa agora a compartilhar. Ela começa agora a brigar com os seus próprios sentimentos. E aí nós conseguimos olhar para essa criança e entender que algo não está
muito bem dentro dela. Que E aí, nesse caso, a gente está falando de um transtorno específico, mas Exato. tem outros, né? Tem vários. Que tipos de transtornos hoje a gente pode ter como pontos de preocupação na infância? Acredito que não somente esse, embora ele seja um dos mais comuns, né? Mas a gente tem outros que também remetem à necessidade de preocupação. E até, inclusive, aproveitando o link para vocês que estão participando aqui, hoje a Esther quer fazer um comunicado. Podemos já, de repente, fazer esse comunicado? Podemos. Que é algo muito importante, que a Esther vem trabalhando há bastante tempo. Agora, nos últimos dias, eu me debrucei a também criar um conteúdo e participar desse projeto com a Esther, que é um e-book. Um e-book muito interessante, eu achei fantástica a proposta dele e que vai de encontro a isso que a gente está falando aqui hoje, que é o e-book falando sobre cuidando da saúde mental do seu filho. Um guia para pais de crianças com transtornos mentais. E isso é uma revolução. Por quê? Porque a gente entende, assim, que há essa necessidade de que os pais diferenciem. Ou meu filho tem um transtorno, ele tem um diagnóstico, uma patologia, ou não. E vai justamente em encontro a isso que a gente está falando aqui hoje, né, Esther? Da importância, a gente vai falar na sequência quais são os tipos de transtornos mais comuns. Mas qual é a ideia desse e-book? Assim, qual é a proposta? Para quem é esse e-book? Porque a gente vai deixar aqui para vocês, até vai aparecer na tela aí agora, a imagem para vocês desse e-book, né? A capa do e-book aí para quem quiser adquirir. E na descrição aqui do link também temos o acesso à página para você adquirir esse e-book por um preço extremamente acessível. Tenho certeza que é menos que um lanche que a gente gasta, consome, não utiliza ele com uma boa finalidade. Então, aproveite essa oportunidade, né, de adquirir esse conteúdo. Também, junto com o conteúdo escrito, tem conteúdo prático, né, Esther? Sim, tem também videoaulas incluídas no meio desse e-book. E depois, no final, a Esther, antes de terminar esse episódio, a Esther vai também lançar uma condição especial para os 10 primeiros que fizerem a compra desse e-book, adquirirem esse e-book. Mas antes, para que serve esse e-book? Qual é a finalidade? Quem é o público-alvo? Antes da gente falar, né, e já partir para a conclusão do nosso episódio de hoje, falando então sobre quais são os tipos de transtornos mais comuns e como trabalhar eles de forma básica e sucinta no dia a dia da família. Gera muita alegria no meu coração quando a gente vai falar sobre isso, porque é um projeto que ele foi idealizado pensando realmente em como mudar a realidade de alguns pais que têm diagnósticos em casa, né? Então, no e-book você vai encontrar ali como lidar com essa situação, quais são as melhores maneiras de agir quando o seu filho tem os seus momentos chamados de crise, né? Você vai entender melhor como é o transtorno do seu filho. O que realmente você deve fazer para melhorar essa convivência familiar através desses aspectos que são apresentados pela criança com um transtorno, preparado para aquele público que quer conhecer, que quer saber, que quer se inteirar, que quer entender melhor sobre os transtornos. Você que tem seu filho em casa hoje, foi diagnosticado, na prática, o que você vai fazer? Uhum. Então, ali a gente disponibiliza práticas que vão ser como pontos chaves para um desenvolvimento que a criança vai evoluir, ela vai continuar no processo de evolução. Não é aquela coisa assim, hoje meu filho é autista, né? Ah, o fulano é TDAH. Não, o Rafael é o Rafael, ele é um portador de autismo, é um portador de TDAH. E nós vamos lidar com ele da melhor maneira possível para que ele continue evoluindo. Essa é a ideia do e-book, para que as pessoas abram, então, esse horizonte de oportunidade que existe, embora haja um diagnóstico. Perfeito. E eu vejo que essa é uma demanda dos pais. Muitos pais já me procuraram porque veio a demanda da escola, dizendo que a criança tinha alguma necessidade emocional e encaminharam para o psicólogo. E eu sempre digo o seguinte, os pais, eles precisam tanto de suporte quanto os filhos. Não tem como a criança ir lá fazer o atendimento,
que vai ser uma vez por semana, 1 hora, e os pais que vão ter maior tempo com a criança não souberem como reagir diante daquilo. Então eu acredito, pelo que vi desse conteúdo até agora e da minha participação, que esse e-book, que tem por nome, como eu disse antes, Cuidando da Saúde Mental do Seu Filho, um guia para pais de crianças com transtornos mentais, não é somente para a criança que já tem o diagnóstico, mas para quem quer descobrir se aquele comportamento do filho, se aquelas ações do filho, se é ou não aquilo um transtorno, se é ou não aquilo só uma questão de comportamento, né? Então isso é de suma importância. Então, acesse o link aqui abaixo, né? Conheça um pouco mais sobre esse projeto e adquira. Se tiver alguma dúvida, tenha um contato ali, que é o suporte também, para vocês esclarecerem dúvidas, tirarem, né, alguma questão que tenham ali com a gente, diretamente com a gente. E acredito, então, Esther, que esse e-book e todo o conteúdo que gira em torno dele vai dar a possibilidade dos pais descobrirem pelo menos esses transtornos, essas patologias que são mais comuns. Quais são essas, né, patologias mais comuns, essas doenças mentais que giram em torno da questão emocional e que afetam as crianças hoje em dia? A gente muito se ouve falar, né, no transtorno do espectro autista, o TDAH, né, que é o transtorno déficit de hiperatividade também. A gente escuta muito falar sobre o transtorno opositor, desafiador. Então, são os 3 que estão, digamos assim, em uma escada, eles estão no topo, né? Você vai o sempre... TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O TOD, que é o transtorno opositor desafiador. E tem outros ainda. Sim. E aí, alguns que são pouco, às vezes, falados e que a gente não tem essa atenção maior, que são agravantes, sim, que é a ansiedade infantil, a depressão infantil, o transtorno de humor, o estresse pós-traumático também, são fatores que são muito relevantes, que nós precisamos levar em consideração, sim, na infância e na adolescência. Veja que uma criança que tem uma ansiedade disfuncional, que é aquela ansiedade fora do comum, ela pode, sendo essa ansiedade não tratada, pode aí desatar outros tipos de transtornos. Nós temos um que é um transtorno que é bem atípico. É um transtorno onde a criança, ela cria um vínculo maior com a mãe, não tendo essa mãe, né, de certa forma, desvinculando a criança do pai, dos irmãos, né, gerando nessa criança uma ansiedade, não uma ansiedade normal, mas algo disfuncional, e depois desse grande apego, colocando a criança na sociedade, que é onde ela vai desenvolver esse transtorno, que é raríssimo nós ouvirmos falar, mas ele existe e é gerado pela ansiedade fora do normal, fora ansiedade disfuncional. Então, se eu identifico que o meu filho já não tem mais os mesmos desejos por as coisas que ele gosta, se eu consigo identificar que aquela criança que amava desenhar, que amava pintar, e que está ainda num processo e na idade vinculada a esse tipo de prática, eu preciso, então, ter um olhar mais aguçado para entender. Opa, tem aí uma ansiedade disfuncional, tem aí uma depressão infantil. O que está acontecendo lá na escola? O que está acontecendo aonde meu filho convive? O que está acontecendo no meio dessa criança que está gerando nela esses transtornos, né? Que nem um transtorno de humor. A criança acorda feliz, está contente, está correndo, está brincando. De repente, desencadeia um choro, né? De repente, existem crianças que não precisam de motivo, mas a criança se torna emocionalmente muito abalada. É um sinal de alerta, a gente precisa rever o que está acontecendo, né? E um que eu julgo muito interessante e importante, que é o estresse pós-traumático. Aquela criança que sofreu um trauma, aquela criança que presenciou algo que para ela foi pesado, aquela criança que sofreu um ataque, tanto de crianças da sua idade quanto de pessoas mais velhas.
ela vai demonstrar isso e muitas vezes com comportamentos estranhos. Então, se eu conheço a fase de desenvolvimento que está o meu filho, o meu adolescente, a minha criança, eu percebo que aquilo está fora do normal esperado para aquela idade. Então, voltando àquilo que tu comentasse antes, a importância do pai conhecer o filho. Conhecer o filho, com ter certeza. esse olhar, de ter esse cuidado, né? Então, eu acredito que dentro dessa linha de pensamento, a gente poderia entrar aqui para falar sobre muitas coisas, né? E falar da importância da presença dos pais, da atenção que os pais têm que ter com os filhos. Às vezes, eu costumo dizer, daí já dentro da minha realidade, que as famílias estão dando um tiro no pé porque estão deixando seus filhos à mercê de creches, escolas, e turnos integrais, turnos inversos, e quando chega a noite não consegue dar um tempo de qualidade para o filho, final de semana querem descansar, e aí há casos que até inclusive já me relatou como profissional, né, trabalhando em ambiente escolar, como professora, de tu conhecer mais sobre as crianças do que os próprios pais, de tu entender mais a criança do que uma própria mãe. Claro que a gente não está de forma alguma desconstruindo aqui a maternidade, a paternidade, não, mas a gente sabe que muitos pais, eles estão ausentes dos filhos e que precisam ter esse olhar mais apurado. É necessário aquela suma, né? A gente trabalha para dar tudo para os filhos e no final falta a gente, né? No final acaba faltando a mãe, acaba faltando o pai. Então é necessário um equilíbrio nisso. Ótimo, Preciso que nós venhamos ter um equilíbrio. Eu preciso trabalhar, eu preciso dar o melhor para os meus filhos, que eu acho que isso é o anseio de todo pai e toda mãe, mas eu também preciso entender que o melhor do melhor é a minha presença. Ótimo. O melhor do melhor é eu em casa, é eu no sofá. Não precisa se criar eventos extraordinários. Simples coisas podem trazer o seu filho para perto de você. E outra coisa que eu gosto de ressaltar bastante, aquela mãe que senta para brincar com o filho, quando ele tem 2, 3, quando ele tem lá os seus 7 anos, a mãe tem essa disponibilidade de sentar para brincar, para ler um livro, para estar junto no mundo da criança, não no mundo dela. Nós tendemos a trazer a criança para o nosso mundo, mas é nós adentrarmos esse mundo. Muito bom. Essa mãe, esse pai, vai ser a mãe e o pai que no futuro, na adolescência, vão ter um filho que vai sentar para dialogar com elas. Então, se você quer ganhar a adolescência do seu filho hoje, você precisa investir na infância dele primeiro. Muito bom, perfeito. E com relação, então, àquilo que se pode fazer, as opções que nós temos para que os pais deem esse suporte aos filhos. O que pode se fazer e até mesmo o que não se deve fazer para que as crianças elas tenham essa estrutura básica, mas que também, juntamente com isso, ela é fundamental. Então, antes de a gente passar aos nossos queridos participantes do episódio de hoje, essa condição especial que tu quer oferecer a quem vai adquirir o e-book nas primeiras compras, que a gente vai, então, poder falar a respeito desse assunto de forma muito mais profunda, de forma mais direta, de forma mais específica. Então, coisas que a gente não está conseguindo falar aqui, certamente estarão lá nesse conteúdo e haverá uma condição especial para os 10 primeiros que adquirirem esse e-book, que tem como objetivo ajudar os pais a diagnosticarem seus filhos, entenderem o comportamento, se é ou se não é uma doença, se é ou não algum tipo de transtorno, e vai ser muito prático, né, Esther? Vai ter muita atividade, vai ter muito conteúdo que vai levar os pais a conseguirem praticar isso no seu dia a dia. Mas, basicamente, assim, então, aqui, antes da gente concluir o nosso segundo episódio aqui do podcast, o que se pode fazer? Quais são as práticas mais gerais, mais amplas que nós, como pais, podemos oferecer aos nossos filhos para que eles sintam esse acolhimento, para que eles tenham esse espaço socioafetivo e para que se desenvolvam bem e dentro de uma característica de um contexto preventivo e não de tratamento? Bom, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender primeiro que eu não posso ser um pai e uma mãe negacionista.
né? Eu não posso negar aquele diagnóstico feito pelo profissional, né? O Jonathan ressaltou ali que esse e-book vai te ajudar a diagnosticar, mas de forma interna, né? Sempre ressaltando que é necessário o acompanhamento do profissional para que haja realmente um diagnóstico completo. Só que eu preciso entender que o profissional ele vai diagnosticar o meu filho, eu vou ter isso em minhas mãos e agora o que eu vou fazer? Vou me desesperar e vou intitular aquela criança com aquele transtorno e agora ele vai ser aquilo ali, independentemente das suas atitudes, eu sempre vou culpar o transtorno. Não, eu vou me situar, eu vou entender e se for necessário, né, eu vou procurar também, quanto mãe, quanto pai, uma ajuda profissional. Porque tanto meu filho, nessas condições, ele precisa de ajuda e o pai e a mãe também. Porque vai ter momentos desafiadores, vai ter momentos que você vai ter que ter a melhor atitude para poder sair bem daquela situação. E vão ter momentos que sairão do nosso controle. Mas nós precisamos primeiramente nos situar, né? Saber que aquilo realmente está acontecendo conosco. Mas que a Maria, que o João, eles não são aquilo. Né? Aquilo é algo que tá neles, existe aquela condição, mas eu preciso entender que o meu filho vai muito além de um diagnóstico, ele vai muito além de ser A ou B. Então, eu preciso, na prática, sem pensar duas vezes, eu sempre falo muito isso, é o afeto, o carinho e o diálogo, na prática. Afeto, carinho e diálogo. Ah, mas o meu filho, ele não consegue dialogar, ele tem daqui a pouco uma questão mais severa no transtorno, então ele não consegue se comunicar comigo. Há várias maneiras de comunicação. Quando nós estamos com pressa, né, essa é uma suma que eu falo, nada dá certo. Nada é feito com atenção nem com qualidade. Quando nós temos pressa de sentar para conversar com o nosso filho, quando nós temos pressa de entender o que está acontecendo, a gente vai entender e vai ser que nem uma tábula rasa. Pouco demais para se ter um resultado. E quando a gente quer um resultado, a gente precisa de muito esforço. Então, o primeiro passo é entender se eu também preciso de um acompanhamento para lidar com essa frustração, porque a gente precisa entender que a partir de um diagnóstico na infância ou na adolescência, a gente está ali sofrendo também uma perda, uma frustração, porque desde a gestação a gente já começa a idealizar essa criança, idealizar o futuro dessa criança, que eu acho que isso faz parte de todo pai, de toda mãe. Então é muito importante a gente desmistificar isso e entender que isso aconteceu, é conosco, e que eu posso continuar sonhando sim com meu filho. Ele pode continuar tendo seus sonhos e eu posso incentivá-lo para que ele tenha a formação que ele quer, a profissão que ele quer. Coisa linda. E nós podemos aqui falar muito além, né, disso e também trazer Mas muito profundo isso. muitas pessoas, né, que hoje são grandes nomes da mídia, grandes nomes de empresas, são donos de empresas milionárias que são portadores de transtornos. Perfeito. Então, enfim, quando nós aceitamos isso, e mesmo que haja um luto ali, que nós precisamos sofrer, passar por ele, vencer ele, e nós olhamos não de forma rápida, mas de forma tranquila, e entendemos que da mesma forma que houve um processo dessa criança de nascer, de se desenvolver, de se alfabetizar, de conhecer o mundo, também vai haver um processo de aceitar o que está acontecendo agora, para que a gente possa ter no futuro resultados e frutos disso. Muito bom. Ótimo. Eu penso que existem coisas que são tão simples que às vezes a gente nem pensa nelas. E isso é uma coisa que tu trouxe, assim, que a gente tem que ter consciência disso, a gente tem que praticar efetivamente nas nossas práticas de vida, mas que poucas pessoas têm essa percepção. Pronto, aconteceu, é comigo, vamos lá, vai dar tudo certo, vai ser linda a minha história. Então, que bom, né, a gente poder ter essa visão. Então, a gente está encerrando o nosso episódio de hoje. Né? Foi muito bom estar aqui com vocês, mas a gente também quer trazer essa condição especial para os 10 primeiros que vão adquirir esse e-book que fala sobre o cuidado da saúde mental do seu filho, um guia prático para pais com crianças com transtornos mentais. E
quais são essas condições, então, Esther? O que tu pretende oferecer para esses pais antes de nós estarmos encerrando, então, o nosso episódio? Para quem também não se situou, acho que no início nós acabamos não comentando, trabalho também com apoio, né, ao Jonathan e aos atendimentos que ele faz com crianças diagnosticadas com transtornos. Então, os primeiros 10 que comprarem, adquirirem o e-book, nós vamos fazer aí, então, um acompanhamento. Cada pai, né, dos primeiros 10, né, os 10 primeiros, receberão um acompanhamento ali de 30 minutos. Aí você pode escolher o seu dia, o seu horário, onde nós vamos sentar para te ouvir e te ajudar, te acolher da melhor forma possível, tirar suas dúvidas e, quem sabe, também aí iniciar uma jornada de apoio nesse desafio, né? Uhum. Nessa jornada que, enfim, num todo ela se torna uma jornada linda, uma caminhada de sucesso, com certeza. Perfeito. Inclusive, foi bom tu comentar isso, que a gente não falou inicialmente, mas chegam demandas para mim, né, como profissional, e eu sempre incluo a Esther quando são casos de crianças, porque ela atua nessa área, né, faz pós-graduação dentro da parte mental, emocional da criança, que é a psicopedagogia, né? Lê muito sobre isso, estuda muito sobre isso, lê sobre neurociência e educação. Então, ela me ajuda muito nesse aspecto. Então, ela tem percepções e feedbacks, observa coisas que eu não observo. E é muito completo, assim, a gente cria grupo com os pais, a gente envia atividades, né? Então, a Esther me apoia nesse sentido. Então, o que a Esther está oferecendo para esses primeiros 10 que adquirirem o e-book é esse contato mais próximo, né? 30 minutos ali de uma consulta, de um trabalho de orientação para os pais. Muito legal. Então, quem quiser adquirir o e-book, acessa o link aqui na descrição, né? E se informe mais a respeito. Muito obrigado, Esther, por participar aqui. Eu que agradeço, foi um prazer. Episódio falando sobre a saúde mental da criança. E é um prazer enorme sempre poder te ouvir, aprender contigo, não obstante sermos, né, marido e mulher, ou marido e esposa. E isso é muito importante, né, para nós que trabalhamos na área, ter esse retorno. Fico muito feliz de todos vocês que estão aqui participando, que sempre estão envolvidos conosco, e certamente não será a primeira e única, mas teremos outras oportunidades aqui falando sobre isso, né? Então, uma boa noite a todos. Muito obrigado para você que participou aqui desse vídeo. Compartilhe, curta, se inscreva no canal e não deixe de sempre acompanhar aqui os conteúdos do meu canal. Ative os sininhos para receber as notificações. Fique a par de tudo que vem por aí, não só no podcast, mas em outros vídeos curtos que estão sendo postados aqui no canal. Muito obrigado por tudo, um forte abraço e até a próxima.